Discovery na escola. Neste episódio de Discovery na Escola, dê uma olhada na máquina maravilhosa que nos mantém movimentando, pensando e respirando. No Guia Completo Corpo Humano, conheça Lúcia, a garota mais velha do mundo, e um cientista que está ensinando pessoas a verem com os ouvidos. E descubra o que a sua perna tem em comum com a Torre Eiffel. E para maiores informações, procure os planos de aulas na internet, discoveryschool.com/teacher. Pense nisto antes de assistir ao Guia Completo Corpo Humano, parte 1. O corpo humano é uma máquina extremamente complexa. Pense em algumas das funções que o seu corpo executa e nas quais você nem repara, tais como respirar e cicatrizar. Ao assistir a este programa, perceba como diferentes partes do corpo atuam em conjunto para proporcionar proteção, apoio e movimento. Discovery na Escola apresenta agora o Guia Completo Corpo Humano, primeira parte. Ele é crivado de perfurações e mesmo assim contém mais de 56 litros e meio de água e 473 mililitros de ácido clorídrico. Tem mais proteína do que cerca de 32 quilos de amendoim. Possui carbono bastante para encher 1000 lápis e fósforo suficiente para as cabeças de 3.000 paletos. O que parece ser uma coleção de substâncias químicas dentro de um saco furado é, na verdade, a estrutura mais complexa existente em nosso planeta. O corpo humano. O Guia Completo Corpo Humano. Quatro 4.000 seres humanos nascem a cada dia. O que nós temos em comum é a máquina maravilhosa na qual todos habitamos. O corpo humano. No curso de sua existência, ele respirará o equivalente a 10 milhões de balões de ar. Processará 30 toneladas de alimento. E verterá mais de 63 litros de lágrimas. Mas o ser humano raramente para pensar na tecnologia surpreendente que existe por trás de uma ação, por mais rotineira que ela seja. No interior do corpo, por exemplo, existe uma engenhosa estrutura. Ela é incrivelmente forte e, no entanto, é ultra leve, de tal forma que permite que nos movamos com toda a liberdade. O esqueleto é formado de 206 ossos rígidos. É uma armação que sustenta o corpo na posição vertical e que forma uma gaiola protetora ao redor de delicados órgãos internos. O órgão mais vulnerável do corpo merece atenção especial. O cérebro está protegido por 22 ossos como que soldados uns nos outros, formando um capacete anti-choques natural. Contudo, os ossos mais fortes do esqueleto são os que têm o trabalho mais duro.
Quando o corpo toca o solo, depois de um salto vigoroso, os ossos da coxa, ou seja, os fêmures, sofrem um impacto de meia tonelada, uma força capaz de estilhaçar granito. A engenharia dos fêmures permite que eles sobrevivam a esse tipo de tratamento. As extremidades do osso possuem uma estrutura alveolar constituída de suportes e arcos. Isso faz com que as forças do impacto sejam dirigidas para a seção intermediária, mais resistente e mais compacta. É essa estrutura alveolar que faz com que o osso, apesar de tudo, seja leve. Esse exemplo da engenhosidade da natureza inspirou um engenheiro que trabalhava em Paris no final do século XIX. Ele queria construir a estrutura mais alta do mundo. E o material mais forte de que ele podia dispor era o ferro. Contudo, o engenheiro sabia que se usasse ferro demais, a estrutura iria desmoronar devido ao seu próprio peso. Tomando o fêmur como ponto de partida, o engenheiro usou ferro apenas nos pontos onde esse metal tornava a estrutura mais forte. O nome dele era Gustave Eiffel, e sua torre tornou-se um ícone. As vigas de ferro da Torre Eiffel, tal como os suportes e arcos do fêmur, encaminham todas as forças que atuam sobre a torre na direção das partes mais fortes. As pernas. Mas, diferentemente da Torre Eiffel, os ossos não são enraizados num mesmo lugar. Estão em constante movimento e tendem a enfrentar todo tipo de pressão e de tensão. Qualquer impacto sobre um osso deflagra uma reação impressionante. O choque mobiliza um exército de máquinas microscópicas construtoras de ossos. Onde ocorre estresse, essas células segregam uma camada de osso líquido. Ela endurece a fim de fortalecer a estrutura. As áreas livres de estresse não precisam ser tão fortes. Aqui, células destruidoras de ossos usam ácido clorídrico para dissolver o osso supérfluo. Como se fosse uma equipe de escultores, as células ósseas constantemente remodelam o esqueleto para torná-lo forte onde é preciso e leve onde ele pode se dar ao luxo de ser. Mas não são apenas os ossos dos atletas que passam por mudanças perpétuas. Isso acontece com todos nós. Nós damos cerca de 5 milhões de passos por ano e cada um deles faz a sua parte na modelação dos nossos ossos. Para cada ação, existe uma reação. Fazer exercício fortalece o esqueleto. Dirigir um carro o enfraquece. Assim, durante toda a vida, cada ser humano esculpe seu próprio esqueleto. As células ósseas trabalham tanto que a cada 10 anos a pessoa está com seu esqueleto completamente revisado. Assim, qualquer que seja a sua idade, seu esqueleto nunca tem mais de 10 anos.
O maior órgão do corpo pesa cerca de 4 quilos e cobre uma área de quase 2 metros quadrados. Quando esfregado, ele descama, enchendo nossa casa de pó. Esse órgão é a pele. A parte da pele que vemos é constituída de células mortas. Elas se sobrepõem como se fossem telhas de ardósia bem comprimidas, tornando o corpo à prova d'água. A pele impede não só o escapamento da água preciosa, como também a entrada de substâncias nocivas. Além de constituir-se numa esplêndida barreira, a pele tem de ser flexível. Algumas vezes, flexível ao máximo. Mulheres grávidas produzem um hormônio que torna possível que a pele delas estique até o dobro de seu tamanho normal. Mas a pele não é apenas um revestimento inerte. É um órgão ativo com uma função vital. A pele mantém o corpo fresco. Essa câmera termosensível mostra em vermelho e amarelo as áreas mais quentes de um corpo em atividade. Durante um exercício pesado, os músculos geram calor suficiente para ferver várias xícaras de café. Esse calor facilmente danificaria os órgãos internos, a menos que o corpo fizesse alguma coisa para evitar isso. Bem abaixo da superfície da pele existem 3 milhões de unidades controladoras de temperatura. São as glândulas sudoríparas. Cada uma delas um cano espiralado com 1,20 metro de comprimento cheio de líquido. Quando o corpo se aquece, o cano sofre uma contração, fazendo sair uma gotícula de suor pela pele. Ao evaporar, o suor retira o calor da pele e refresca o corpo. Um corpo submetido a um máximo de esforço pode expelir cerca de 1 litro de suor por hora. Para um órgão tão arrumadinho e com uma tecnologia tão finamente ajustada, a pele é surpreendentemente robusta. Debaixo da superfície da pele há uma verdadeira malha de duras fibras de colágeno. Um filamento de colágeno é mais forte do que um arame de aço nas mesmas dimensões. A carência de colágeno torna a pele fraca, o que não tem muita importância, a não ser que essa falta chegue a limites extremos. Faz 4 anos que Billy Schwer perdeu sua possibilidade de conquistar o título mundial de peso leve. E a culpa foi a pele. A luta estava indo muito bem, mas infelizmente eu estava com 2 cortes feios, um em cima de cada olho. Aí o juiz teve de parar a luta no fim do 8º round. Perder o campeonato por causa de cortes no olho foi mesmo um modo terrível de perder, mas isso é do boxe. Billy tentou superar a falta de colágeno da sua pele através de uma dieta suplementar rica nessa substância proteica, além de submeter-se a tratamento a laser para fortalecer a pele. Parece que está dando certo. Billy não sofreu cortes nas suas últimas 4 lutas, mas a pele dele está prestes a enfrentar o pior teste, na luta com o campeão mundial Steve Johnson. Acredito que chegou a minha hora e acho que os cortes no olho estão bem.
No terceiro round, Billy teve um corte e continuou lutando apenas para sofrer novos cortes nos olhos e no nariz. Porém, os ferimentos não eram suficientemente graves para suspender o combate. Billy lutou até o final, mas perdeu o campeonato por pontos. É difícil imaginar, mas com o tempo, os cortes de Billy vão estar curados. E é isso que torna a pele verdadeiramente fantástica. Quando a pele é cortada, centenas de vasos sanguíneos são seccionados, inundando o ferimento de sangue. Isso faz acionar o kit de cicatrização do corpo. Pequenas células, denominadas plaquetas, unem-se umas às outras, compondo tampões temporários para reduzir o sangramento. Fios de proteína formam uma malha que prende as células sanguíneas. Isso se transforma na casca da ferida. A casca se contrai, aproximando as bordas do ferimento. Finalmente, esta crosta cai, fazendo surgir uma faixa de pele nova. Este é Billy, 3 meses depois da luta. O corpo humano parece violar todas as regras da engenharia. É demasiadamente pesado e, apesar disso, equilibra-se sobre apenas alguns centímetros de carne e osso. Este é o motivo pelo qual desenvolvemos um sistema inteligente para nos manter de pé. Mas tivemos de aprender a usá-lo. Uma vez que os fundamentos estão dominados, podemos levar nossos órgãos de equilíbrio até o limite máximo. Quando dobramos as pernas, medidores de força microscópicos avaliam a tensão nos músculos para garantir que não nos inclinamos demais. Os olhos se prendem a referências conhecidas, tais como o horizonte, para avaliar em que direção o corpo está se inclinando. Contudo, a informação mais importante para o controle do equilíbrio vem das profundezas do crânio. No centro do ouvido interno estão 2 órgãos em forma de bolsa. Cada bolsa contém uma espécie de geleia, coberta por milhares de cristais minúsculos. Quando a cabeça se inclina, a gravidade puxa esses cristais na direção do solo. O mais leve movimento desses cristais estimula as células nervosas incrustadas na geleia a descarregarem mensagens elétricas. Isto informa ao cérebro o lado para o qual nossa cabeça está se inclinando. Esses órgãos são tão sensíveis que nós podemos detectar uma mudança no ângulo da cabeça em distâncias tão pequenas quanto a soma da espessura de uns poucos fios de cabelo. A única limitação do sistema de equilíbrio é que ele precisa da gravidade para funcionar. Motor principal acionado, 4, 3, 2, 1. Impulsor auxiliar ativado. Nave lançada. Assumindo o controle. Quando nos aventuramos no espaço, começamos a experimentar alguns problemas. Pontos de referência vertical e horizontal não estão onde os olhos esperam que estejam. Os medidores de tensão dos músculos sentem menos resistência do que aquela a que estamos acostumados. E sem gravidade para puxá-los, os cristais do ouvido interno param de enviar informações precisas. Como resultado, o equilíbrio fica desnorteado.
Os astronautas conseguem adaptar seus sensores de equilíbrio, dando a eles informações confusas e desconhecidas. Depois de um curto período no espaço, o corpo humano se esquece da maneira como lidar com a gravidade e acaba aprendendo a se equilibrar e a se movimentar sem ela. Isto vira um problema quando os astronautas retornam à Terra. Pouso completado. Missão realizada sem falhas. Quando retornam à gravidade, os astronautas sentem um enjoo semelhante ao causado pelo balanço de uma embarcação. Isso acontece porque os sinais enviados pelos cristais existentes nos ouvidos, novamente despertos, não coincidem com o que os olhos estão informando, o que confunde os astronautas e resulta em desorientação. Todo astronauta sofre alguma alteração no equilíbrio no caminhar ou voltar de um voo. Se observarmos como andam sob a nave quando fazem curvas, veremos que dão passos curtos e fazem movimentos rápidos com os cotovelos ou joelhos. Muitos relatam que sofrem uma ilusão estranha ao subir uma escada imediatamente após um voo espacial. Parece que não estão subindo e sim empurrando a escada para baixo. Após o pouso, o equilíbrio dos astronautas é testado numa cabine controlada por computador. Neste exame, fique de olhos abertos e tente manter o corpo ereto. Vamos começar. Bill Pawlowski pode mover as placas da base e as imagens circundantes, com o objetivo de verificar o desempenho de cada um dos sensores do equilíbrio. Você acha que sabe onde é o lado de cima? Acho que sei. Parece que estou me inclinando de volta agora. E agora me sinto caindo para frente. Ele verificou que o órgão do ouvido interno está extremamente danificado. Muito bem. Você está bem? Estou. Ótimo. Quanto mais a pessoa permanecer na imponderabilidade, mais tempo o corpo levará para se readaptar à gravidade. Um astronauta pode levar semanas para superar o enjoo e a desorientação. Isto é uma simulação do mais recente fruto da imaginação da NASA, uma missão tripulada para Marte. Logo após o pouso, a tripulação terá de suportar a gravidade daquele planeta, que é apenas metade da da Terra, mas suficiente para causar problemas. As alterações que sofrem no pouso fazem com que corram um risco maior de levar tombos. E se algum deles cair e se machucar na superfície marciana, isso pode até acabar com a missão ou a pessoa sofrer por muito tempo. As consequências podem ser terríveis. Com o hospital mais próximo situado a 6 meses de distância, qualquer ferimento pode significar uma catástrofe. A NASA quer resolver o problema do equilíbrio relembrando aos astronautas como é a gravidade. O plano é dar a eles doses de gravidade artificial, fazendo-os girar numa centrífuga por curtos períodos de tempo durante o voo. Tão logo aconteça o pouso, eles estarão prontos para começar a trabalhar sem perigo de desorientação. Uma vez submetidos a esse tratamento, quando eles chegarem à superfície de Marte, já serão capazes de se levantar e sair, em vez de ter que esperar 4 semanas para se adaptarem àquele ambiente. O guia completo. Corpo humano. Fim da primeira parte. Agora que você assistiu ao Guia Completo Corpo Humano primeira parte, fale sobre isto. Gustave Eiffel baseou a estrutura da Torre Eiffel na estrutura óssea do corpo humano. Quais são as semelhanças e diferenças entre as duas? Como o osso fêmur inspirou o desenho da Torre Eiffel? Converse sobre outras invenções e estruturas que tiveram como modelo o corpo humano. Agora tente isto. Usando fotos ou modelos, compare o esqueleto humano com o esqueleto de uma galinha, de um cachorro ou até de um dinossauro. Pesquise os diferentes tipos de ossos que cada animal possui. Compare e constate as diferenças na estrutura e na função. Pense nisto antes de assistir ao Guia Definitivo Corpo Humano, segunda parte.
Existem mais de 100 bilhões de células no seu cérebro, trabalhando para manter você com vida e com saúde. Cite algumas das muitas funções que seu cérebro realiza todos os dias. Ao assistir o programa, perceba como o cérebro trabalha com outros órgãos e outras partes do corpo para realizar as muitas tarefas do cérebro. Discovery na Escola apresenta agora o Guia Completo Corpo Humano, segunda parte. O Guia Completo Corpo Humano, segunda parte. Talvez o instrumento mais sofisticado da natureza seja algo que nós reconhecemos que é mesmo: a mão humana. Nós só percebemos isso quando ela precisa de manutenção. Mas a mão é uma extraordinária peça de engenharia mecânica. Ela contém mais partes móveis e é controlada por um maior número de músculos do que qualquer outra estrutura do corpo. É por isso que a mão pode realizar uma variedade tão grande de movimentos. Ela é capaz tanto de força bruta quanto de incrível delicadeza. Mas a mão não foi sempre tão versátil assim. Na Universidade do Arizona, a especialista em antropologia física, doutora Mary Morsky, está investigando a evolução da mão. A doutora acredita que a mão foi moldada por milhões de anos de prática. Há 3.500.000 anos, o ser humano aprendeu a ficar de pé, o que liberou suas patas dianteiras para adquirir novas habilidades. Esta é Lucy, a mais antiga dentre todos os nossos ancestrais eretos. A área da Etiópia onde ela foi descoberta estava cheia de pedras que ela pode ter usado como ferramentas primitivas. Tudo o que resta hoje de Lucy são alguns ossos fossilizados. Então, para poder descobrir se as mãos de Lucy eram capazes de fazer ferramentas, a doutora Morsky teve de efetuar alguns trabalhos de detetive. Enquanto um arqueólogo realiza os movimentos necessários para fazer uma simples ferramenta cortante pré-histórica, eletrodos fixados em sua mão medem os músculos que são ativados. Isso permite à doutora Morsky determinar com exatidão os músculos de que Lucy teria necessitado para fazer essas ferramentas. Lucy deve ter tido músculos bem semelhantes aos nossos, a mesma totalidade que nós temos. E os músculos precisariam agir como alavancas para ela poder agarrar firmemente os objetos, porque para fazer ferramentas, temos que segurar a peça com uma das mãos e atingi-la com a outra, evitando que as coisas escapem. E a superfície a ser trabalhada tem de ficar exposta, senão os dedos são esmagados. Os macacos podem agarrar objetos firmemente com os dedos, mas eles cobrem a superfície de trabalho. Portanto, os músculos teriam de ser construídos de um modo um pouco diferente. Tirando fotos aproximadas dos ossos da mão de Lucy, a doutora Morsky tem a possibilidade de reconstruir uma imagem tridimensional das superfícies das articulações. A partir da forma e da curvatura reveladas, ela pode julgar quantos movimentos os dedos de Lucy podiam ter. Parece que Lucy não tinha muitos movimentos com o dedo mínimo, principalmente na palma da mão, indo na direção do polegar. Bom, então vamos fazer batendo. Isso pode ter prejudicado a habilidade de segurar firmemente objetos cilíndricos, como ossos, que ela pode ter usado para bater. Por outro lado, Lucy possui algumas características existentes somente nos humanos modernos. Entre elas, uma pequena diferença na base do dedo indicador que permite que o dedo se dobre na direção do polegar, possibilitando a capacidade de segurar com firmeza, firmando em 3 dedos, coisas como pedras que ela poderia ter atirado. Lançar objetos com velocidade e precisão pode ter sido o fator que deu aos primeiros seres humanos vantagem sobre outros animais.
Essa aptidão obrigou os outros predadores a pensar 2 vezes antes de atacar Lucy ou outros da espécie dela. Isso deu aos humanos liberdade para aperfeiçoar suas habilidades manuais e permitiu que a mão se desenvolvesse. Engenheiros da NASA conseguiram em 5 anos o que a natureza levou milhões de anos para conseguir. Eles construíram uma mão robótica que pode fazer quase tudo o que a mão humana faz. Um dia, a mão da NASA fará parte do robô astronauta que irá realizar sofisticadas tarefas de manutenção no exterior da espaçonave. É preciso uma bateria de computadores apenas para controlar os componentes mecânicos da mão. Mas é preciso um instrumento ainda mais sofisticado para guiá-la por controle remoto: o cérebro humano. É infinito o número de possíveis situações que a mão tem de enfrentar. Essa tarefa enorme constitui dificuldade até para os computadores mais poderosos. Na verdade, nós passamos a maior parte da infância ensinando o nosso cérebro a controlar nossas mãos. Só para abrir uma lata de conserva, o cérebro precisa enviar milhões de sinais nervosos às mãos a cada segundo, enquanto simultaneamente coordena a enorme quantidade de outras funções corpóreas. O cérebro pode fazer isso porque processa a informação de um modo que lhe é exclusivo. Ele divide a carga de trabalho entre seus 100 bilhões de células, cada uma delas se comunicando com outras 10.000 células através de uma rede de conexões elétricas. Para ter uma ideia da grandeza desse sistema, imagine que está dando um telefonema. Agora, imagine se ligando para cada conhecido seu. Agora, imagine cada morador de uma cidade do tamanho de Nova York ligando para todos os nomes do catálogo de telefones. E se a mesma coisa estivesse acontecendo em cada cidade do mundo? Quanto tempo isso iria demorar? Quantas ligações seriam feitas? Pois isso chegaria perto do número de ligações que o cérebro pode ativar a cada segundo. E ele faz isso na maior tranquilidade. Mas o cérebro não está confinado nos 1.393 centímetros cúbicos de espaço dentro do crânio. O cérebro é capaz de ir mais longe e experimentar o mundo através dos sentidos. O sentido do tato requer 5 milhões de poderosos sensores brotando de dentro da pele. Cada pelo tem em sua raiz um nervo muito sensível que reage à mais leve pressão. Uma partícula de poeira é o que basta. O sentido da audição tem como base peças de cartilagem especialmente moldadas fixadas dos 2 lados da cabeça. Os sulcos e orifícios do ouvido vibram em diferentes frequências, de acordo com a localização da fonte sonora. Isso nos ajuda a determinar de onde vem o som. A superfície da língua é pontilhada com 9.000 detectores químicos.
Esses botões do paladar necessitam de apenas umas poucas moléculas de uma substância para perceber se ela é amarga, salgada, azeda ou doce. A rede de radar dos sentidos chega a alcançar uma grande distância do próprio corpo. Nós podemos distinguir até 10.000 cheiros diferentes, que não há palavras que possam descrever. Como descrever o cheiro de uma tarde ensolarada? Ou de um recém-nascido? Nós estamos literalmente mergulhados em cheiros, porque as moléculas odoríferas estão permanentemente flutuando à nossa volta. Cada vez que inspiramos, fazemos com que milhões dessas moléculas sejam levadas para dentro da narina. A corrente de moléculas segue seu caminho até um pequeno entalhe no alto do nariz. Essa área é cheia de pequenas células nervosas capazes de registrar os cheiros. As moléculas odoríferas se dissolvem no muco pegajoso que envolve as extremidades dessas células. Cada terminação nervosa é salpicada de minúsculos receptores que irão reagir a apenas um tipo específico de molécula. Quando as moléculas odoríferas estão presas ao receptor correto, elas disparam impulsos elétricos. Esses sinais são enviados diretamente à área do cérebro que controla a emoção e a memória. É por isso que os cheiros são ótimos para trazer recordações e influenciar o nosso humor. A parte consciente do cérebro finalmente traduz todos os sinais elétricos vindos do nariz naquilo que entendemos como cheiro. Dessa forma, no final das contas, nós cheiramos com o cérebro. O cérebro desempenha outro papel igualmente importante na visão. O espaço do cérebro destinado à visão é maior do que o de todos os outros sentidos juntos. Uma imagem, ao atingir a retina, desencadeia uma onda de atividades elétricas que viajam através do nervo óptico até o cérebro. Numa fração de segundo, o cérebro ordenadamente divide essa tempestade elétrica em blocos de informação. Pelas cores, contorno, forma, movimento ou profundidade. Finalmente, o cérebro torna a reunir os elementos separados para construir um quadro que a pessoa possa entender. A não ser que seja cega. O neurobiólogo John Cronley Dillon está tentando uma coisa que soa como um milagre, que é fazer cegos enxergarem. A inspiração veio de uma fonte bastante improvável. Eu descobri há muito tempo que se cortarmos o nervo óptico de um peixinho dourado, depois de alguns meses ele torna a crescer. 1 milhão e tanto de fibras nervosas que foram danificadas se recolheram ao cérebro e se ligaram a ele. A questão é, por que o peixinho pode fazer isso e nós não? No mundo existem muitos laboratórios que estão atentos a esse problema e, na verdade, parece que podemos estimular o crescimento, o que é bastante encorajador, mas ainda falta muito. O objetivo do professor Cronley Dillon é chegar a um sistema alternativo. Ele acredita que a parte do cérebro que normalmente é usada para a visão pode ser retreinada para se adaptar a um input auditivo extra. As fronteiras entre os diferentes sentidos podem não ser demarcadas com a precisão que sempre pensamos que fossem. Existem várias áreas visuais do cérebro que recebem input do sistema auditivo.
Na Universidade de Manchester, o Dr. Cronley Dillon está tentando ensinar seus subalternos cegos a reconhecerem imagens através do som. Como este peixe ou este cavalo. Ele dá um som às linhas horizontais. O volume depende da altura. Às verticais, outro som. Às diagonais, outro. Então, a imagem é simplificada num desenho linear com um som característico. A imagem pode ser dividida em simples secções ou tocada como um todo. Eu tenho várias imagens de cenas retiradas desta área, mas o que vou fazer é deixar que vocês ouçam a característica sonora da cena inteira. Vocês ouviram a característica inteira. O que acham que seja? Acho que a parte principal da imagem é um prédio grande, porque a gente pode ouvir todos aqueles verticais e há os sons de muitas janelas. Exato. Os prédios à esquerda e à direita dele devem estar na frente, porque parecem ser ainda maiores. E acho que a árvore deve estar à direita e deve estar na frente do quadro. E à esquerda é possível que haja o contorno de um outro prédio. É isso mesmo. O objetivo principal do professor Cronley Dillon é a pessoa poder carregar uma câmera ligada a um computador que simplificaria as cenas e forneceria características musicais relevantes, atuando como um auxiliar, como é o cão-guia ou a bengala. É um modo de tocar no mundo, que é o que os nossos olhos fazem. Eles tocam no mundo à distância para nós. É verdade que a bengala faz isso, mas com ela a pessoa está limitada ao que está contido no comprimento de um braço. Achamos que isso irá fornecer informações que até agora não estão disponíveis para um cego. O cérebro é capaz de se adaptar e de aprender novas habilidades, porque, diferentemente das peças do interior de um computador, o cérebro não é montado em placas rígidas como pedra. A sua natureza é quase fluídica. Pense no cérebro como um lago e na experiência de jogar uma pedrinha na água. As ondas de atividade elétrica espalhadas através do cérebro são como as ondulações no lago. Ondulações diferentes se ligam e modelam novas formas. A superfície do lago se modifica a todo o tempo. Igual ao cérebro, que está sempre renovando sua instalação elétrica. Cada pensamento, cada emoção pode criar uma nova conexão ou fortalecer uma já existente. É assim que nós aprendemos. Por trás de toda essa atividade está um exército de máquinas microscópicas responsáveis não só pelas ações do cérebro, como também por todo o processo que ocorra no interior do corpo. O corpo humano é feito de cerca de 70 milhões de células. Boyce Rensberger, o escritor científico que se tornou biólogo, investiga de maneira obsessiva as maravilhas da célula. Todo o corpo humano é feito de células, ou daquilo que as células fizeram, como os ossos. A pele é feita de células, o coração é feito de células, os músculos que dirigem o corpo para que a gente possa se mover, tudo isso é feito de células, inclusive o próprio cérebro, que envia sinais elétricos de uma célula a outra para que possamos pensar. Todos esses tipos diferentes de células funcionam da mesma maneira. Quando se olha o interior da célula, vêem-se os mesmos tipos de estrutura. Dentro de uma simples célula existem centenas de centrais elétricas, fábricas de proteínas, usinas de reciclagem e autoestradas para transporte, tudo em escala microscópica.
O núcleo é o centro de controle da célula. Ele contém DNA, o esquema da vida, que diz à célula como montar a sua infraestrutura. A parede externa da célula permite que ela capte a matéria bruta de que necessita para se manter viva. As células recolhem esse material do lado de fora e o acondiciona em minúsculas bolhas de carga denominadas vesículas. A bolha pega carona num motor do tamanho de uma molécula e se apega a um dos monotrilhos em miniatura que formam a rede de transporte da célula. Geralmente, as bolhas chegam ao seu destino em segundos. Mas, nas células maiores, que se estendem da espinha à ponta do pé, a viagem pode levar 4 dias. Cada bolha traz consigo um código, uma etiqueta química de endereço que a leva a um determinado lugar. Quando chega ao seu destino, talvez um lisossomo, uma das muitas fábricas da célula, ela salta do trilho e esvazia a sua carga. O trabalho da usina de reciclagem é decompor a matéria bruta que foi entregue em pequenos blocos de construção que a célula utiliza para crescer. As instruções existentes na célula, a começar pelo desenvolvimento embrionário, dizem à célula como se modificar para assumir uma nova função. As células também monitoram as atividades que se desenrolam. Se há um ferimento, as células podem sentir isso e enviam uma mensagem a outras células para que venham reparar o dano. Assim, tudo isso mantém o corpo inteiro numa espécie de alerta geral. Parece que as células são realmente as pedras fundamentais da vida. Se forem, que mais os cientistas podem aprender da vida através do estudo das células? É possível que nossos corpos incríveis não passem do resultado de fenômenos físicos e químicos? Mesmo que um dia nossos pensamentos possam ser explicados em termos de células e moléculas, existe alguma coisa além do domínio da ciência. Ou seja, o modo como vivemos a nossa vida. Nossas experiências e nossas recordações fazem de nós aquilo que somos. Habitantes singulares da mais complexa máquina da natureza, o corpo humano. Versão brasileira Sincrovídeo. Agora que você assistiu ao Guia Completo Corpo Humano, segunda parte, fale sobre isto. O cientista mostrado no programa que ensina pessoas cegas a ver com os ouvidos, usando música e computadores. Pense nas maneiras como essa prática pode ser aplicada nos outros sentidos, se eles pararem de funcionar. Fale sobre a qual dos sentidos você dá mais valor. Agora tente isto. Realize um teste de memória olfativa com um colega de olhos vendados. Coloque comida, flores e outros itens de cheiros comuns em xícaras separadas. Faça seu colega descrever a primeira lembrança que cada cheiro evoca.
Algumas pessoas assistem ao Mythbusters por causa da ciência. Outras por causa das explosões. Algumas assistem por causa do Jamie, da Carrie, do Adam, da Carrie, do Grant, da Carrie. Bom, seja qual for o seu motivo, o Discovery traz para você uma nova temporada de Mythbusters, os Caçadores de Mitos. A seguir, no Discovery Channel. Você já conhece as regras, mas até quando ele vai sobreviver? I feel like I'm overheating. Like I might have heat exhaustion. I'm feeling pretty nauseous. Even though I sat in the shade for a long time, I mean, it was like being in a worldwide oven. Mais real, impossível. Survivorman, novo episódio. Nesta terça, às 10 da noite, no Discovery Channel. This wasn't what I was expecting. Chegou a sua vez de ter Abe Stretch, a máquina de sucesso da boa forma. Abe Stretch é a solução ideal e mais fácil para fazer abdominais e exercícios aeróbicos num só aparelho. Com ele você queima calorias, entra em forma, tonifica seu abdômen e sente os resultados logo no primeiro mês. São 4 níveis de exercícios: iniciante, intermediário, avançado e profissional. Nele, você conta com mais de 100 variações em exercícios abdominais. Com Abe Stretch é mais fácil. Ele não desperdiça sua energia e concentra todo o exercício onde precisa. Toda a eficiência de Abe Stretch está aqui. O exclusivo movimento biomecânico pantográfico. O movimento fica mais natural, o abdominal mais fácil de fazer e você faz mais exercícios. Comprove!